A ciência afirma que este tamanho é impossível. Segundo os livros, segundo os dados médios, segundo os limites oficialmente aceitos, certos animais simplesmente não poderiam atingir as proporções que algumas câmeras já registraram. E ainda assim, as imagens existem. Foram filmadas, fotografadas, analisadas, e depois, em grande parte, ignoradas. Se isso soa estranho para você, não é exagero nem desinformação. É um ponto cego criado pela simplificação da ciência para o público. Hoje, você vai entender por que esses casos não desmentem a ciência, mas expõem algo que quase nunca é explicado. Limites estatísticos não são limites absolutos. Se essa ideia já te faz questionar o que foi ensinado como definitivo, vale deixar seu like agora. Isso ajuda esse tipo de análise a chegar a quem também desconfia das versões fáceis. Para entender por que esses registros causam tanto desconforto, é preciso primeiro esclarecer o que a ciência realmente quer dizer quando fala em tamanho máximo. A versão popular simplificou isso como um limite rígido, quase como se existisse uma parede invisível que nenhum animal poderia ultrapassar. Mas a ciência nunca trabalhou assim. O que ela faz é observar populações, coletar dados ao longo do tempo e estabelecer médias, variações e probabilidades. O chamado tamanho máximo normalmente representa o maior valor registrado com frequência suficiente para ser estatisticamente confiável, não uma fronteira absoluta da natureza. Na prática, isso significa que a biologia trabalha com curvas, não com tetos. Em toda a população, existem indivíduos fora do padrão, maiores, menores, mais resistentes ou mais frágeis. Esses indivíduos raros não invalidam o modelo, mas também não costumam ser o foco principal da divulgação científica, justamente porque são exceções difíceis de replicar e estudar. Quando um livro didático afirma que determinada espécie chega até X metros, o que ele realmente está dizendo é, na maioria esmagadora dos casos observados, esse é o intervalo esperado. O problema começa quando essa nuance desaparece na comunicação com o público. A frase curta vira regra absoluta. A média vira limite físico. E qualquer imagem que fuja disso passa a ser tratada como erro, manipulação ou exagero. Não porque a ciência tenha provado que é falsa, mas porque ela não se encaixa confortavelmente no resumo ensinado. Se essa distinção entre média e limite absoluto já mudou a forma como você entende essas afirmações científicas, deixe um comentário dizendo se você também acreditava que a ciência já tinha fechado essa questão. Esse tipo de troca ajuda a manter o debate no campo da lucidez, não da negação. É justamente quando uma câmera registra algo fora dessa curva que o desconforto aparece. Não porque a imagem seja automaticamente falsa, mas porque ela desafia um consenso simplificado. Um animal maior do que o esperado, mais pesado do que o descrito nos manuais, com proporções que não combinam com o tamanho máximo divulgado. A reação imediata costuma ser a negação, erro de perspectiva, lente enganosa, ângulo desfavorável. Em muitos casos, essas explicações são válidas. Em outros, porém, elas não dão conta de tudo o que foi registrado. O ponto importante é entender que a câmera não cria exceções, ela apenas as torna visíveis. Durante séculos, indivíduos fora do padrão simplesmente passavam despercebidos, morriam sem registro ou eram tratados como curiosidades locais. Hoje, com câmeras em florestas, oceanos e regiões remotas, essas raridades começam a aparecer com mais frequência. Não porque estejam surgindo agora, mas porque finalmente estão sendo documentadas. Isso cria uma tensão curiosa. A imagem existe, mas não se encaixa facilmente nos modelos mais citados. E quando algo não se encaixa, tende a ser empurrado para a margem. Não por má fé, mas por prudência científica. A ciência prefere errar pelo excesso de cautela do que pelo sensacionalismo. O problema é que, fora do meio acadêmico, essa cautela é interpretada como silêncio, ou até como omissão. Se você já viu imagens assim e imediatamente pensou isso não pode ser real, pare um segundo e observe o processo. Essa reação não é ignorância, é o reflexo de como fomos ensinados a interpretar limites como regras rígidas. Se esse raciocínio está fazendo sentido, compartilhe este vídeo com alguém que também gosta de ciência, mas desconfia de respostas prontas. No próximo trecho, vamos entender por que exceções são tão problemáticas dentro do próprio método científico, mesmo quando são reais. Dentro do método científico, exceções sempre foram um território delicado. A ciência avança buscando padrões estáveis, fenômenos que possam ser observados repetidas vezes sob condições semelhantes. Quando algo aparece apenas raramente, fora da curva,
ele não é automaticamente descartado, mas também não é facilmente incorporado. Para que uma exceção seja aceita como parte do conhecimento consolidado, ela precisa ser verificada, contextualizada, sempre que possível, replicada. E é justamente aí que os casos extremos encontram resistência. Um animal gigante registrado uma única vez levanta mais perguntas do que respostas. Ele pode ser real, mas não oferece material suficiente para generalização. Não há população, não há série histórica, não há repetição controlada. Do ponto de vista científico, isso não é censura, é cautela metodológica. O problema surge quando essa cautela técnica é traduzida, para o público, como se fosse uma negação absoluta da possibilidade. Além disso, há um receio legítimo, exceções mal explicadas alimentam interpretações fantasiosas. A ciência sabe que imagens impressionantes, quando divulgadas sem contexto, podem virar munição para distorções. Por isso, muitas vezes, a decisão é não amplificar o caso até que haja dados suficientes. O silêncio, nesse contexto, funciona como um freio, não como um encobrimento. Mas fora do ambiente acadêmico, esse silêncio cria um vazio. E todo vazio tende a ser preenchido por especulação. O espectador atento percebe que algo existe, mas não encontra explicação clara. Surge a sensação de que isso não é discutido, quando na verdade é discutido, mas de forma restrita, técnica e pouco acessível. Se você já confundiu esse silêncio com ocultação deliberada, deixe um comentário dizendo se essa diferença entre prudência científica e negação ficou mais clara agora. Esse é um ponto-chave para entender por que certos registros existem, e por que quase nunca chegam até você do jeito que realmente são debatidos. Quando observamos casos específicos de animais que ultrapassam os limites aceitos, o desconforto deixa de ser abstrato e se torna concreto. Não estamos mais falando de teoria, mas de comparações diretas, o tamanho médio documentado de uma espécie de um lado, e registros visuais que excedem esse padrão do outro. Em alguns casos, a diferença é pequena. Em outros, é grande o suficiente para gerar estranhamento imediato. E é exatamente nesse ponto que o debate precisa ser mais cuidadoso. A ciência oficial costuma trabalhar com o maior tamanho consistentemente registrado, não com o maior tamanho possível. Isso significa que indivíduos extremos, raríssimos, podem existir sem jamais alterar os números divulgados em manuais ou artigos de revisão. Um animal excepcional não muda a média de uma população inteira, mas isso não o torna automaticamente inválido ou inexistente. O que muitos desses registros mostram é justamente isso: indivíduos fora do padrão estatístico. Animais que viveram mais tempo do que o normal, tiveram acesso a mais recursos, enfrentaram menos predadores ou simplesmente carregaram uma combinação genética em comum. Nada disso viola as leis da biologia. Apenas foge do que é mais frequente. O problema é que, na divulgação popular, frequência acaba sendo confundida com possibilidade. É por isso que esses casos raramente vêm acompanhados de afirmações definitivas. Eles são apresentados com cautela, muitas vezes com linguagem condicional, quando são apresentados. Fora desse contexto, porém, a imagem isolada gera interpretações extremas, ou vira prova de algo impossível, ou é descartada como fraude sem análise real. O caminho mais lúcido está no meio. Reconhecer que a ciência trabalha com probabilidades, não com proibições absolutas, permite observar esses registros sem ingenuidade e sem negação automática. Se esse equilíbrio faz sentido para você, vale deixar um like agora. Isso ajuda a mostrar que há espaço para análise séria entre o ceticismo saudável e o sensacionalismo fácil. No próximo trecho, vamos entender por que esses casos quase nunca chegam até o grande público da forma correta. Para entender por que esses casos quase nunca chegam ao grande público da forma correta, é preciso olhar para a diferença entre ciência acadêmica e divulgação popular. A ciência se comunica, antes de tudo, com outros cientistas. Seu objetivo não é impressionar, mas ser precisa. Já a mídia precisa de clareza rápida, mensagens curtas e narrativas fáceis de entender. É nesse ponto que muitas nuances se perdem. Casos extremos, como animais muito maiores do que o padrão aceito, são difíceis de traduzir em manchetes simples. Eles exigem contexto, explicações estatísticas e uma série de ressalvas que não cabem em poucos segundos de atenção. O resultado é previsível, ou o caso é exagerado até virar sensacionalismo, ou é simplesmente deixado de lado para evitar distorções. Na dúvida, opta-se pelo silêncio. Além disso, há um cuidado institucional real.
Divulgar exceções sem o devido contexto pode gerar desinformação, alimentar teorias fantasiosas e enfraquecer a confiança no método científico. Por isso, muitos pesquisadores preferem não comentar publicamente registros raros até que haja dados suficientes para sustentá-los. Do ponto de vista interno, isso é responsabilidade. Do ponto de vista externo, parece omissão. O público, então, recebe apenas a versão simplificada. Esse animal atinge até tal tamanho. Tudo o que foge disso desaparece do radar. Com o tempo, essa ausência cria a impressão de que certos registros nunca existiram, quando na verdade eles apenas não foram amplificados. Se você já teve a sensação de que ninguém fala sobre isso, este é o motivo. Não é falta de evidência, mas excesso de cautela na comunicação. Se essa explicação ajuda a reorganizar essa percepção, compartilhe este vídeo com alguém que costuma confundir silêncio científico com ocultação. No próximo trecho, vamos separar definitivamente a ciência do modo como ela é apresentada e entender onde, de fato, nasce o erro. Depois de tudo isso, fica mais fácil identificar onde nasce a confusão central. O erro não está na ciência, mas na narrativa construída em torno dela. A ciência nunca prometeu conhecer todos os limites da natureza em termos absolutos. O que ela faz é mapear padrões confiáveis, reduzir incertezas e trabalhar com o que pode ser observado repetidamente. O problema surge quando esse processo cuidadoso é traduzido para o público como se fosse um conjunto de verdades fechadas e definitivas. Quando alguém diz que a ciência afirma que esse animal não pode existir, quase sempre está repetindo uma versão encurtada, didática demais, que perdeu suas condições e margens de erro. O método científico aceita a existência de exceções, o que ele não aceita é tratá-las como regra. Essa diferença é sutil, mas fundamental. Ignorá-la cria dois extremos igualmente problemáticos. De um lado, a negação automática de qualquer registro fora do padrão. Do outro, a aceitação acrítica de qualquer imagem impressionante. Separar ciência de manchete devolve clareza ao debate. Uma imagem não desmente décadas de pesquisa, mas também não pode ser descartada apenas porque incomoda um resumo popular. Ela ocupa uma zona intermediária, onde a postura correta é investigar, contextualizar e, muitas vezes, admitir que ainda não há resposta definitiva. Esse entendimento é libertador para quem sempre desconfiou de explicações simplistas, mas também valoriza o método científico. Não é preciso escolher entre acreditar em tudo ou negar tudo. Existe um espaço de lucidez crítica, onde a dúvida é ferramenta, não ameaça. Se essa separação entre ciência e narrativa faz sentido para você, vale se inscrever no canal. Aqui, a ideia não é vender mistério nem desmerecer a ciência, mas tratar temas complexos com a profundidade que eles exigem. No próximo trecho, vamos falar sobre como observar esses registros com maturidade intelectual, sem ingenuidade e sem fechamento prematuro. Olhar para esses registros com maturidade intelectual exige abandonar dois impulsos comuns. O primeiro é o da rejeição automática. Se não se encaixa no que foi ensinado, então só pode estar errado. O segundo é o da aceitação imediata. Se a imagem é impressionante, então precisa ser uma revelação escondida. Nenhum dos dois ajuda a compreender o fenômeno. A postura mais sólida está no meio, e ela é mais exigente. Essa postura começa por perguntas simples e honestas. Qual é a fonte do registro? Em que contexto foi feito? A comparação de escala confiável. Existe histórico de medições naquela espécie? A imagem confirma algo já observado? Ou é um ponto fora da curva isolado? Essas perguntas não anulam o impacto visual, mas o colocam em perspectiva. E perspectiva é o que separa curiosidade de conhecimento. Também é importante reconhecer limites. Há casos em que simplesmente não há dados suficientes para concluir nada além do óbvio. Algo incomum foi registrado. Aceitar essa incerteza não enfraquece a ciência, pelo contrário, é um dos seus pilares. A maturidade científica está em saber quando avançar e quando suspender o julgamento. Quando o espectador entende isso, algo muda. O fascínio continua, mas vem acompanhado de critério. A dúvida deixa de ser ansiedade e passa a ser ferramenta. E a relação com a ciência se torna mais adulta, menos dependente de respostas prontas, mais aberta a processos. Se essa forma de olhar te parece mais honesta do que as versões simplificadas que circulam por aí, deixe um comentário dizendo como você costuma avaliar registros assim. Essa troca ajuda a construir um espaço onde curiosidade e rigor caminham juntos. No encerramento, vamos amarrar tudo isso e mostrar o que essa mudança de postura realmente altera na sua visão de mundo.
Depois de percorrer tudo isso, a conclusão é mais sóbria e mais poderosa do que parece. O mundo natural não é menos científico por apresentar exceções. Ele é mais complexo do que as versões resumidas que costumamos receber. A ciência continua sendo a melhor ferramenta que temos para entender essa complexidade, mas ela funciona com probabilidades, não com proibições absolutas. Quando essa diferença fica clara, muita coisa se reorganiza. Animais gigantes que ultrapassam os limites aceitos não são provas de que a ciência está errada. Eles são lembretes de que nossos modelos descrevem o que é mais comum, não tudo o que é possível. Ignorar isso gera frustração, desconfiança excessiva ou fascínio ingênuo. Compreender isso gera lucidez. E lucidez é exatamente o que falta quando explicações simples demais se tornam verdades intocáveis. O ganho aqui não é apenas entender melhor esses registros específicos. É mudar a forma como você olha para qualquer afirmação categórica sobre o mundo. Sempre que alguém diz isso não pode existir, a pergunta correta passa a ser: em que condições, com quais dados, e dentro de qual margem de exceção? Essa postura não enfraquece o pensamento científico, ela o fortalece. Se esse vídeo te ajudou a enxergar a ciência com mais profundidade, vale se inscrever no canal para continuar explorando temas que raramente cabem nas versões oficiais simplificadas. E se conhece alguém que ainda acredita que tudo já está completamente explicado, compartilhe este conteúdo. Às vezes, o que falta não é mais informação, é uma lente melhor para enxergá-la.